tarde, ouvintes, amigos, colegas de trabalho. Eu sou Fernando Lima Lopes, atuo nas áreas de gineco-obstetrícia há muitos anos na minha região, no maciço de Baturité. Trabalho há 40 anos na maternidade da minha cidade, que é a Maternidade Regional José Pinto do Carmo. E lá eu me deparo com os problemas relativos a pré-natais que geralmente trazem os seus problemas maiores e desaguam naquela maternidade, e vivencio isto há muitos anos. Também trabalho na ponta, exatamente na área do programa dos Mais Médicos do governo federal, no município de Baturité. E lá também vivencio na unidade básica de saúde Junipapeiro dos problemas dos pré-natais da área de abrangência com a minha equipe. De formas que eu vivencio os dois extremos, tanto a área de complicações do pré-natal, como também no acompanhamento da atenção básica para que se possa dar um atendimento pré-natal de qualidade à demanda das gestantes que nos procuram. Atuando na gineco-obstetrícia há muitos anos, vivenciei o período em que realmente foi anterior à Constituição Federal de 88, em que existiam dois tipos de doentes: aqueles que pertenciam ao INAMPS e aqueles que eram os indigentes, que não tinham direito a coisa nenhuma, a não ser atendidos muitas vezes num espaço chamado de indigência, nas Santa Casas e nos hospitais filantrópicos. Durante esse período eu vivenciei vários problemas sérios de atendimento na área materno-infantil, em que as mulheres eram atendidas principalmente pelas parteiras leigas nas comunidades. E em alguns momentos da minha profissão eu tive que ser chamado para atender parturientes em caráter extremamente graves, inclusive nos domicílios. Posteriormente à Constituição de 88, o perfil da saúde do nosso país passou a ser abordado de forma diferente, principalmente porque com a Constituição de 88 foi implementado o nosso sistema sistema SUS, né, que se propõe a dar uma saúde de qualidade e em todos os níveis, né, de saúde, principalmente no que tange o atendimento materno-infantil, que foi implementado a partir da Constituição de 88. Através da Lei 8080 de 1990, se implementou o Sistema Único de Saúde. E muitas coisas vieram a se modificar também a partir da Conferência Internacional para o Desenvolvimento das Populações em Cairo, em 1994, quando foi tratado a questão da saúde reprodutiva como uma obrigação e metas importantíssimas que se deveria atingir no milênio. A partir de 2000, a ONU estipulou as metas do milênio, dentre eles que
houvesse uma redução da mortalidade materna infantil em 15%. Mortalidade materna infantil que até os nossos dias ainda é um grande problema para aqueles que trabalham em gineco-obstetrícia e aqueles que atendem a mulher na fase reprodutiva, principalmente na questão da gineco-obstetrícia. E ainda nós vivenciamos problemas seríssimos de altas taxas de mortalidade materna e infantil na atualidade. Portanto, é fundamental que implementemos a nível das comunidades, principalmente a nível de atenção básica, uma melhoria da qualidade do pré-natal, a começar pelas equipes da saúde da família, da qual trabalha atualmente na cidade de Aracoiaba, e posso falar a respeito disso. Nós sabemos que o binômio mãe e filho é complexo e que envolve toda uma situação que não depende só do casal, depende da família, depende dos costumes, da cultura, da expectativa do futuro filho e, portanto, em primeiro lugar, precisamos ter que orientar no pré-natal as mães que vão ser as futuras mães de família, as que vão reproduzir realmente. Então, quando nós estamos diante de uma gestante, de uma paciente que está iniciando o seu pré-natal, nós temos que tratá-la com muito amor, com muito carinho, ter um bom relacionamento com essa gestante, realmente orientá-la para que ela entenda o que é realmente a importância da gestação na sua vida e os cuidados que ela deve ter, no sentido de que ela possa trazer um conceito saudável, um feto saudável no final da sua gestação. Para tanto, é preciso que ela entenda e compreenda o que é a maternidade e que realmente ela colabore para que realmente acompanhe essa orientação do seu pré-natal durante o primeiro trimestre, o segundo trimestre da gestação e o terceiro, que é o último, que se aproxima para o desencadeamento do parto. Normalmente, esse momento do médico e a gestante deve ser um momento que deve ser compartilhado com toda a família, porque o aparecimento de um filho num casal é realmente uma das coisas mais desejadas, que deveria ser mais desejadas, e que para tanto é preciso um preparo e toda uma ajuda de todos que formam o seio da sua família, tanto da parte do seu esposo, como da parte da sua família e como da parte da própria comunidade onde ele mora e onde ele vive. É uma novidade a gestação para quem inicia uma família. E no momento que aquela notícia de que realmente vai surgir um filho de um casal, é preciso que realmente haja todo o envolvimento, não só da família, da comunidade e também da própria equipe da saúde da família, juntamente com os seus membros, que são fundamentais, porque num pré-natal de qualidade, principalmente num pré-natal em que nós atuamos
numa equipe de saúde da família, numa área de abrangência, em que quando um jovem, um casal gesta um filho, geralmente todas as pessoas, praticamente numa comunidade pequena, de uma área de 1.000 pessoas, na área de 500 famílias, todos praticamente tomam conhecimento dessa novidade, desse fato que está acontecendo na família daquele casal. Portanto, é uma expectativa muito grande que, portanto, deve ser cuidado com muito carinho, com o envolvimento da enfermeira, da equipe, com o envolvimento da dentista da equipe, com o envolvimento das agentes comunitárias de saúde da equipe, com o envolvimento, afinal, de todos os funcionários da área da unidade básica de saúde daquela comunidade, para que possam realmente orientá-las, dar apoio àquele casal naquele evento tão importante para a vida deles, que é a maternidade. Então, quando nós estamos diante de uma situação dessa, nós sempre procuramos primeiro fazer a história clínica. A história clínica daquela gestante que traz uma série de estigmas familiares no que diz respeito aos seus antepassados, né, a sua história familiar, né, os seus antepassados, que é fundamental para que a gente possa já, diante daquela gestação, ver a questão da herança, da hereditariedade, que tanto o patrimônio genético do pai como o patrimônio genético da mãe vão influir no pré-natal, vão influir no acompanhamento desta gestação. E, portanto, a gente tem que esclarecer todas as patologias anteriores, se existe na parte da mãe doenças hipertensivas, se existe da parte da gestante doenças como diabetes, hipertensão, se há realmente uma tendência à obesidade na família, se realmente as pessoas são pessoas que têm alguma consanguinidade, porque é fundamental saber isso também, o tipo de sangue da mulher, o tipo de sangue do marido, para ver se não tem alguma incompatibilidade sanguínea no casal. Ou seja, o pré-natal deve ser bem entendido pela gestante, pelo esposo, para que eles acompanhem para e passo, juntamente com a equipe da saúde da família, tanto com a sua enfermeira, como com o seu médico, como com o seu agente comunitário de saúde, tudo que está acontecendo no transcurso deste pré-natal. Porque esse apoio é importante e é fundamental para que eles tenham o devido cuidado com a evolução do desenvolvimento dessa criança até o 9º mês e o desencadeamento do parto. A história clínica é importantíssima, porque já vamos classificando aquela gestante, se ela é uma gestante que não tem nenhuma complicação, ou poderá ter algum potencial de complicação ao longo da sua gestação. Formas que isso é importantíssimo a iniciar por aí. Após essa averiguação da história pregressa, dos seus antecedentes, das doenças tanto da parte do esposo, como das doenças dos antecedentes da parte da esposa, nós passamos para a história gineco-obstetra da paciente. Nós passamos a ver a história gineco-obstetra, o seu tipo sanguíneo. Temos que saber
o seu peso, a sua altura, classificar exatamente a gestante, para que a gente possa já ir neutralizando alguns problemas que possam surgir. Pacientes que são baixinhas demais, abaixo de 1,45 m de altura, são pacientes de risco. Pacientes obesas devem ter um acompanhamento e uma condução do pré-natal de forma diferenciada. Pacientes que têm história de hipertensão e que tenham acima, já com 20 anos de idade, a gente já deve fazer um controle mais cuidadoso no acompanhamento da sua pressão durante o seu pré-natal. E aí, a palavra chama-se pré-natal, mas essa questão da reprodução e da melhoria da qualidade do direito de nascer saudável é uma situação que precisa ser pensada, que deveria ser pensada antes da concepção, porque o correto e o ideal seria que antes da concepção se fizesse o pré-nupcial, para que a gente detectasse algumas doenças prévias que poderiam trazer alguns problemas já no início da concepção. Porque desta forma a gente já estaria evitando algumas complicações do próprio pré-natal. De formas que a atitude de se fazer exames pré-nupciais seriam de fundamental importância e deveriam ter acontecido tanto para a mulher como para o esposo, porque aí se iria logo detectando alguns problemas. Porque diante de uma gestação em que exista alguns problemas de ordem infecciosa, como uma toxoplasmose de uma paciente que engravidou e que não sabia que estava com esta patologia, com esta infecção, já passa a ser um vexame, né, para este pré-natal, se iniciar um pré-natal já no primeiro trimestre, se fazendo a sorologia para a toxoplasmose, que é chamada a doença do gato, né, e esta gestante tenha alguma infecção por toxoplasma, chamada por Toxoplasma gondii. Portanto, seria até um vexame. Lógico que no caso aí, ao se detectar essa patologia, as providências precisariam ser tomadas para identificar se se tratava, no caso, de uma doença aguda ou de uma marca de alguma infecção anterior que a gestante teve. Mas mesmo assim, a presença da positividade da toxoplasmose no início da gestação, logo no primeiro trimestre, já passa a ser uma preocupação que se deve ter durante todo o período do pré-natal até o nascimento. Se nós fazemos o pré-nupcial e detectamos este problema antes, os cuidados serão providenciados antes da gestação. A mesma coisa da importância do pré-nupcial seria no caso de uma sorologia para sífilis positiva, né? Antes de gestar, era muito importante que isso acontecesse, porque se poderia fazer o tratamento prévio antes da paciente estar grávida.
e não se teria tantos transtornos e tantas preocupações com relação a isso aí. Além de outras patologias que poderiam ser pesquisadas antes da gestação, para que assim a gente pudesse ter tranquilidade para se acompanhar um pré-natal e a criança ser mais saudável. De formas que eu coloco essa questão, porque se é pré-natal, a gente deveria cuidar da saúde previamente, antes do nascimento, inclusive, e antes da gestação, inclusive. Mas, como nós sabemos, nós tratamos com seres humanos e, portanto, tratar com seres humanos é mais complexo e muito mais difícil do que quando nós tratamos com os nossos animaizinhos, né, de estimação, que nós buscamos resolver os problemas de acordo com a nossa vontade. E às vezes, até para se tratar uma doença infecciosa numa pessoa humana, dá trabalho, porque essas pessoas têm medo até de tomar injeção. E às vezes tem medo até de fazer exame. O ser humano é típico mesmo do ser humano, se dizer aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque muitas vezes nós humanos negligenciamos a nossa saúde mais do que e temos mais preocupação às vezes com os nossos animais de estimação do que a nós mesmos. Isso acontece dentro das nossas famílias, acontece com muita frequência, de a gente se preocupar mais com os outros seres de estimação e esquecer de nós mesmos. Então, o pré-natal de qualidade é uma coisa que a gente tem que ter muitos cuidados para que a gente possa ter uma concepção e um nascimento saudável. Então, são coisas importantíssimas que eu estou relatando, porque cada dia mais no nosso atendimento a gente se depara com complicações frequentes que acontecem já no início do pré-natal, como por exemplo as infecções do trato urinário. Se a pessoa não fez um estudo antes de engravidar dos seus problemas, vai trazer para o início logo do primeiro trimestre. Daí a primeira consulta é importante que ela seja logo direcionada para solucionar alguns problemas que poderiam ser solucionados antes. E nessa primeira consulta nós pedimos logo uma gama de exames que são importantíssimos no pré-natal, que é o hematócrito, a hemoglobina. Nós pedimos o grupo sanguíneo e o fator RH, né, do casal. Nós solicitamos o sumário de urina, que é uma das coisas que acontecem. A infecção urinária, do trato urinário, é muito frequente na gestação e é uma das causas de abortamento, uma das causas de complicações que podem, inclusive, levar a partos prematuros, e que a gente tem que cuidar muito cedo. Solicitamos os exames de toxoplasmose, a sorologia para a sífilis. Solicitamos, no caso, é mais simples, porque nós solicitamos apenas o VDRL logo no início, né, da gestação. Solicitamos os exames de hepatite, ou seja, nós fazemos logo na primeira consulta uma gama de solicitações de exames que são importantes, e
tiramos as dúvidas das gestantes, que são muitas, e esta primeira consulta deve ser acompanhada com o esposo, com o seu marido, porque o marido é importantíssimo, principalmente no início da gravidez, porque a gestante, ela fica muito insegura, e nas suas inseguranças, a primeira pessoa que ela busca e que quer se comunicar dentro da sua insegurança é com seu esposo, é com seu marido, e ele nunca deve sair de casa a partir da gestação sem não comunicá-la para a sua esposa para onde ele vai. Minha filha, eu vou ter que sair, vou ali na esquina. Ela quer ligar, em primeiro lugar, quando sente qualquer coisa, para o seu esposo, logo no primeiro trimestre da gravidez. E no início da gestação, algumas modificações começam a aparecer no corpo da gestante, e essas modificações a incomoda e a deixa intranquila, portanto insegura, insegura. É importante a participação do apoio da mãe de forma positiva. Daí ser importante também desmistificar que a gravidez não é uma doença, que a gravidez é fisiológica e faz parte do processo natural reprodutivo da mulher, e que, portanto, todas essas queixas que vêm surgindo são consequências da própria gestação, como, por exemplo, a insegurança, como, por exemplo, a labilidade psíquica, o medo de perder o bebê, o aparecimento de dores do baixo ventre são frequentes, são comuns, né, no início da gravidez. Há realmente enjoos, né, que são comuns, que são os enjoos da gravidez, dependendo da paciente, umas têm mais, outras têm menos. Por isso que é importante, no momento que a mulher está grávida, que ela comece logo a curtir a sua gestação, a usar roupas próprias para a gravidez, roupas que não sejam muito apertadas, como calça jeans, como calcinhas apertadas, porque isto aí faz trazer problemas, principalmente na área ginecológica, né? Na área ginecológica da mulher, porque calcinhas apertadas, roupas apertadas, e eles podem mudar o ambiente ginecológico, o ambiente genital da mulher, e predispor a infecções. Há uma contiguidade muito grande do aparelho ginecológico com o aparelho urinário, a bexiga da mulher. E na medida que o útero vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai elevando a bexiga, e com frequência dá dor no baixo ventre, e passa a urinar com muito mais frequência, e às vezes também a mulher pensa que se trata de um problema mais sério, mas faz parte natural do processo fisiológico do desenvolvimento da gestação. Então, nesse primeiro contato, é importante que a equipe da saúde da família também dê apoio, que a família da paciente dê apoio à gestante, e também seja apoiado pelo seu esposo e por toda a equipe da saúde da família, inclusive os agentes comunitários de saúde, que estão constantemente passando na casa da gestante, tendo contato com ela e com a família, né, e a orientando cada vez mais nesse processo. A identificação da paciente, você vai ver logo a idade da paciente. A idade
é importante, porque nós sabemos que no pré-natal, né, nós temos pré-natal de risco, nós sabemos que a gravidez na adolescência está inclusa entre aqueles casos de gravidez de risco, porque na adolescência a adolescente ainda não está preparada, ginecologicamente preparada para a gestação. Então, portanto, ainda não está, o útero não está desenvolvido a contento, a parte óssea da bacia ainda não está completa a sua formação, a sua maturidade, e portanto trata-se de um risco a gravidez dessa paciente, e portanto deve ser acompanhada com muito cuidado, inclusive dentro da perspectiva de que há um alto índice de prematuridade nesses pacientes, porque não levam a gestação até na primigesta até 40 semanas, como é o normal. De formas que é fundamental essa questão de ter um cuidado todo especial para as adolescentes. Uma paciente, para adquirir uma maturidade ginecológica, ela tem que menstruar de 4 a 5 anos de regra de menstruação, para que haja uma maturidade completa do seu aparelho genital. Orientar com relação aos cuidados que a paciente deve ter no início da gestação, com usos de medicamentos, né, que é fundamental que sejam medicamentos que sejam orientados pela equipe, pelo médico e pela equipe. Esses medicamentos estão inclusos aí os medicamentos que evitam no início da gestação malformações, como no caso aí o ácido fólico, que é importante no desenvolvimento do tubo neural no início da gestação, e o sulfato ferroso, que se inicia logo após a gestação, e de medicamentos para enjoos, como medicamentos como o Dramin B6, né, que serve para enjoos. A questão de evitar determinados comportamentos que podem ser, de determinados hábitos que podem ser, que podem trazer problemas para a saúde do feto, do concepto, como deixar de fumar, porque o fumo é extremamente pernicioso para o desenvolvimento do feto e da criança que está gestado no seu seio materno. De formas que, se tratando de uma primigesta, a orientação ela deve ser muito mais cuidadosa, ainda mais, em todas devem ser, mas na primigesta, e se tratando de um adolescente, o pré-natal tem que ter redobrados cuidados, né, de toda a equipe, para que realmente haja um desenvolvimento saudável do seu concepto durante toda a sua gestação. Há uma inquietação das gestantes com relação a data da última regra e a data provável do parto. Isso aí é uma das coisas que eu que trabalho tanto na área do PSF como na área do atendimento secundário, recebendo pacientes de maiores complexidades de todas as 13 cidades do maciço, tenho visto as dificuldades que a gente tem de realmente orientar
nossas gestantes que já chegam geralmente na maternidade ansiosas, achando que já está passando a sua data de ter o seu filho, e existem muitas influências, né, negativas que são colocadas, que são induzidas às nossas gestantes, e que realmente isto dificulta cada vez mais, ainda mais, a condução dos problemas no que tange aos cuidados com o parto. De formas que eu ressalto aqui que as nossas colegas de trabalho devem atentar para o início da última regra e usar o gestograma, que é aquela tabelinha que a gente tem para calcular a data provável do parto, e considerar que para as mulheres de primeiro filho, nós consideramos data provável do parto aquelas gestantes que está com 40 semanas. Normalmente há uma polêmica muito grande entre essa questão da data provável do parto calculada pela última regra e da data provável do parto que é colocado e induzido às vezes por uma gama enorme de ultrassonografias que acontecem ao longo da gestação. Essa questão essa questão aí é uma questão que desaguam nas maternidades e exatamente nos regionais de saúde onde nós trabalhamos. Portanto, eu gostaria de ressaltar aqui que nós devemos solicitar ultrassonografia no primeiro trimestre. No primeiro trimestre nós temos uma consulta com o médico, e poderemos ter até mais em se tratando de equipe da saúde da família, porque na medida que apareçam algumas complicações, logicamente que nós temos que ver essa paciente com mais frequência. Nós deveremos solicitar uma outra, que é a morfológica, no segundo trimestre da gestação. E devemos solicitar uma outra sonografia no terceiro trimestre da gestação, por volta de 38, 39 semanas. Porque a grande dúvida que acontece é que na hora que as parturientes fazem os seus ultrassons, costumam os ultrassonografistas fazerem previsão de data provável do parto através do ultrassom. As datas prováveis de parto através de ultrassom, elas só são fidedignas se nós considerarmos as ultrassons iniciais entre 9 semanas a 20 semanas. Nós não podemos considerar data provável de parto através de ultrassonografia a partir deste período gestacional, porque muitos problemas podem acontecer durante o transcurso do pré-natal, que podem modificar exatamente estas previsões a partir de 20 semanas. Até porque a ultrassonografia ela é calculada, baseada principalmente no peso do feto, nas medidas do feto,
nas alterações do feto, e elas são mais reais entre 9 a 20. A partir daí, muitas coisas acontecem. Se a paciente tiver uma insuficiência placentária, essa insuficiência placentária pode pode desenvolver uma criança com baixo peso, e nós estarmos no curso já da 7ª semana e ele ter um peso tão baixo que vai nos dizer que essa criança não está no 7º mês, e sim está lá no 5º mês. Ou pode tratar-se de uma gestante que tenha diabetes, que tenha um macrossômico e que pode nos dar a ideia de 38, 39 semanas, já no 8º mês, e no entanto o bebê não está maduro, e nem tampouco está indicado nenhuma intervenção para aquele caso, trazendo uma série de dificuldades no trabalho de gineco-obstetrícia na ponta, exatamente devido este comportamento de se fazer previsão de data provável de parto fora do período que é reconhecidamente fidedigno pelos conhecimentos técnicos de gineco-obstetrícia. Portanto, nós precisamos, no trabalho de um pré-natal de qualidade, na assistência de pré-natal de qualidade, nós precisamos trabalhar de mãos dadas com a equipe para que a gente possa realmente ter sucesso e realmente orientar a nossa clientela para que eles possam compreender que o médico só, a equipe só, sem ajuda e a aquiescência daquilo que realmente é transmitido a cada um dos usuários, eles realmente dêem ouvido e levem em consideração para a melhor saúde do futuro bebê. Porque se nós realmente orientamos a uma paciente que já tem sobrepeso e que já gestou acima do peso, de que ela realmente tem que ganhar durante o primeiro trimestre da sua gravidez, nada muito menos do que 1 quilo, né? E que realmente no final da sua gestação ela aumente uma média de 7 a 8 quilos, e ela não segue, ela realmente não digo melhor, no sobrepeso de 7 a 11 quilos, e ela não receba essa nossa orientação com seriedade, ela realmente não está ajudando no pré-natal, ou a equipe não está conseguindo seus objetivos, porque para se fazer uma assistência pré-natal de qualidade, nós precisamos de contar com a parceria dos usuários, da família, da comunidade, para que realmente essa questão do pré-natal de qualidade aconteça. Infelizmente, ao abordarmos uma paciente que fuma, não é apenas o médico, o gineco-obstetra que vai convencer a essa gestante a deixar de fumar. É preciso a parceria do esposo, a parceria de toda a equipe que fale a mesma linguagem, a parceria da família, para que realmente esta criança nasça saudável. Se esta paciente realmente tem predisposição a ter problemas de saúde, como a hipertensão, portanto, tem que ser todos de mãos dadas, porque
Se não assim fizermos, nós não atingimos os nossos objetivos. De formas que pré-natal realmente não se faz sem a parceria do usuário. O usuário tem que realmente acompanhar, e é fundamental que nessa parceria estejamos todos juntos para realizar um bom trabalho e ter sucesso no final do parto. Importantíssimo ressaltar que as pacientes que têm muita infecção do trato urinário durante a gravidez, elas precisam ser orientadas desde a primeira consulta, de que precisam tomar os devidos cuidados para que essa infecção urinária ela seja equacionada. Logicamente que logo no início da infecção do trato urinário, nós devemos usar a cefalexina, porque é o antibiótico-terapia de eleição para o problema. Mas algumas condutas precisam ser tomadas pela própria paciente para que a infecção urinária não persistam, como, por exemplo, evitar roupas apertadas, evitar desodorantes íntimos, evitar o uso de calcinhas também apertadas, não prender a vontade de urinar, às vezes devido a questões profissionais, são digitadoras, trabalham em fábricas, ou então estão na própria faculdade e não querem esvaziar a sua bexiga, ficam retendo a sua micção numa gravidez, e a urina por si só é um meio de cultura e vai realimentando a infecção. Então é fundamental mudar a conduta, o estilo, ter esses cuidados para melhorar da infecção do trato urinário, porque a infecção do trato urinário pode trazer tanto a prematuridade como partos prematuros que podem acontecer. Acima da 20ª semana, é fundamental que se faça o preventivo ginecológico, um outro problema que a gente detecta com frequência nos nossos atendimentos, que atendemos tanto no PSF como na maternidade, cujas as complicações não são referenciadas. Eu, como profissional, me deparo com muita frequência de pacientes que não fazem o preventivo e nem tampouco fazem uso de medicações para tratamentos de inflamações ginecológicas, que podem ser prescritas a partir de 24 semanas para as nossas pacientes. A presença de muitas inflamações ginecológicas, como algumas vaginoses bacterianas que acontecem na própria gestação, elas podem contaminar, inclusive, o feto através de inflamação da bolsa das águas e infecções ginecobstetras que podem levar à ruptura precoce, prematura da bolsa e induzir, às vezes, a partos prematuros, a infecções intrapartos e assim por diante. Então é fundamental que se faça também o tratamento através ginecológico desses casos de inflamações que são muito frequentes durante a gestação. Muitas parturientes, muitas gestantes nos perguntam no pré-natal se elas podem continuar tendo relações sexuais, e nós informamos que sim, com cuidado, logicamente, mas que não há nada que contraindique a relação sexual. Eu tenho recomendado às minhas parturientes, aquelas que eu faço pré-natal, e explicado para elas que após o feto encontrar-se na cavidade uterina,
o feto, eu falo desta forma didaticamente, o feto fica preso pelo cordão umbilical que sai da placenta, a placenta está encravada no útero, e que ele fica dentro de uma piscina chamada Bolsa das Águas. E a prática de elas andarem muito de moto, rua acima, rua abaixo, e às vezes até se esquecem, porque dizem, eu não gosto desse negócio de moto, mas dizem que andar de moto é muito bom, e que também sei que causa bastante trepidação e muitos choques, né, que podem estimular o feto, e como diz aqui no Ceará, saculejando demais o feto dentro da cavidade uterina, pode inclusive haver a possibilidade de no primeiro trimestre levar a alguns abortos. Uso de medicamentos indevidos, bebidas alcoólicas, né, e às vezes algumas patologias que acontecem no primeiro trimestre, pode levar às vezes a alguns fetos mortos que a gente tem averiguado com frequência, anembrionado, levando às vezes à perda da primeira gravidez antes de 8 semanas. E a gente tem tido muitos desses casos com muita frequência nos nossos atendimentos na maternidade de Baturité. Sempre tendo cuidado de, nas curetagens, colher o material para o exame histopatológico, para que a gente possa ter um norte do que possa acontecer com as futuras gestações, e de que se possa esclarecer com esta primeira gestação, em que a mulher ficou muito triste por ter perdido o seu primeiro filho. Nós temos trabalhos publicados de que realmente naqueles abortos que acontecem de forma espontânea, natural, sem indução de medicamentos ou de outras complicações, de que quando isso acontece é porque provavelmente o concepto que estava se gerando teria algum problema na sua própria estrutura, que não era sadia, e que o próprio organismo faz, nestes casos, a seleção natural. E que não significa que, tendo aquele aborto, a gestante, a primigesta, não vai ter mais a oportunidade de ter outra gravidez. Entretanto, aquela gravidez que acontece na primigesta, ela jamais esquecerá, porque geralmente é uma coisa sonhada, geralmente não, com certeza muito sonhada e muito esperada, e perder um filho realmente é um sofrimento para o resto da vida. Eu sempre tenho dito que ter filhos, fazer perpetuar a espécie, não é uma coisa que me pareça estar só no plano humano. Tem muito de misticismo, tem muito de mistério em tudo isso, e portanto a mulher tem essa graça. A graça é diferente dos homens, né, de gerar e de trazer um ser. E sempre que elas têm filhos, e eu as acompanho há muitos anos, tenho observado da alegria que elas têm ao colocar o seu filho assim que nasce nos seus braços. As dores passam imediatamente e aquele sorriso se abre como as mulheres são.
mulheres são como pétalas de rosa, que nós devemos tratá-las desta forma, porque há realmente uma orientação de que quando a nossa esposa, ou quando uma mulher está grávida, o seu marido também deverá ficar grávido, ou seja, acompanhar com todo empenho e sentir todas as emoções de tudo que vai acontecer com o nascimento de uma nova vida. De formas que é por isso que às vezes a gente não entende muito as coisas das mulheres, principalmente quando a gente não participa ativamente de tudo que elas fazem. E elas são de uma importância tão grande que os homens nunca deixam de, nas horas de dificuldades, mesmo casados e distantes, de se lembrarem das suas mães, que às vezes ainda estão no convívio deles e às vezes já fizeram a viagem para ficar ao lado do nosso Pai Eterno. De formas que, meus amigos, este trabalho de cuidar dos descendentes da nossa raça humana é um trabalho que encanta a qualquer ser humano e que nós precisamos trabalhar pensando não só que, como médico, nós podemos resolver tudo. Nós só podemos resolver e melhorar a qualidade da assistência pré-natal, a diminuir as nossas taxas de mortalidade materna e infantil, se nós nos dermos as mãos, nós, as nossas equipes, as comunidades, para que juntos a gente possa resolver os grandes problemas da natalidade e da mortalidade materna e infantil no nosso país, que para tanto precisa funcionar tanto o compromisso da equipe de saúde da família, como o compromisso dos gestores do próprio município, como também o compromisso das referências das unidades terciárias para solucionar os problemas, porque muitas vezes nós nos deparamos com problemas tão sérios na área secundária e ficamos o dia e a noite tentando uma vaga para colocar uma paciente com síndrome HELP aqui nos hospitais da capital do estado. De formas que era isso aí, muito obrigado, e posteriormente a gente poderá fazer outras colocações com relação ao nosso SUS, que eu considero um sistema de saúde importantíssimo para o nosso país e muito perfeito para que a gente o transforme em realidade. Entretanto, nós não podemos deixar morrer os nossos sonhos e, como comprometidos e pessoas que querem realmente melhorar a saúde do nosso povo, nós devemos continuar a lutar. Principalmente nossas equipes de saúde, os nossos profissionais de saúde, aqueles que sofrem às vezes sozinhos, muitas vezes nos plantões, sem ter como resolver problemas que deveriam já ser sanados nesse país há muito tempo. Muito obrigado.